Salve, salve, torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa para começar o dia, deixando você muito bem informado sobre tudo o que acontece no tricolor carioca. E temos notícias importantes nesta terça-feira. Fluminense tenta a liberação, mas Matheus Martins quer defender a seleção brasileira. Goleiro Marcos Felipe está negociando com o São Paulo. Há essa possibilidade? Fica ligado aí no vídeo que você vai saber. Hoje também é o dia D para Michel Araújo. O jogador voltará para o Fluminense? Será opção para o técnico Fernando Diniz? Vamos falar disso e muito mais aqui neste vídeo. Já chega deixando o seu like, é sempre muito importante lembrar sua inscrição no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, porque quando a gente bater a meta de 30 mil inscritos aqui no canal do Lessa, já tá ligado que vai ter uma camisa oficial do Fluminense aqui para vocês. Ó, vou até pegar aqui, ó. Bateu 30 mil inscritos, sorteio da camisa oficial do Flu aqui no canal do Lessa. Então não fique fora dessa, compartilhe com os amigos, enfim, espalha para todo mundo aí nos grupos de WhatsApp que você tem aí com os tricolores. É sempre muito importante a colaboração de vocês. Por exemplo, também fazendo inscrição na BR4Bet, que é a parceira aqui do canal, está patrocinando este vídeo. Muita gente já se inscreveu na BR4Bet, já recebi mensagem de várias pessoas que já começaram a ganhar uma graninha ali aos poucos, já fazendo uma fezinha, apostando, né? Tem gente que já faz isso há muito tempo, e a BR4Bet é uma empresa, uma das que mais vem crescendo desde o ano passado aqui no Brasil em termos de casa de apostas. E o mais importante, que é o mais atraente, tem um bônus. Se você depositar R$50, vai ter o dobro para apostar, vai ter R$100. Se depositar 100, vai ter 200. O saque é super seguro, é via Pix, não precisa fornecer nenhum dado bancário, é tudo feito com a menor burocracia possível para que você possa, além de torcer para o Fluminense, também, quem sabe, ganhar um dinheirinho aí em cima do tricolor e, de quebra, ajudar aqui no canal do Lessa, que é super importante também, conto muito com vocês, é fundamental a contribuição, e se inscrevendo na BR4Bet é mais uma maneira que você tem de ajudar aqui no crescimento do canal do Lessa, beleza? Conto sempre com vocês, se inscrevam lá, porque vale muito a pena. Vamos embora, vamos de notícia, que é sempre o mais importante aqui, para deixar você já começar o dia muito bem informado sobre o tricolor. Ontem à noite eu apurei uma informação de que o Fluminense chegou a tentar a liberação do atacante Matheus Martins, né? Ele que vai defender a seleção brasileira. Ele foi convocado, aliás, não só ele, mas também o Arthur, Alexander e Caio Felipe. Os 4 foram convocados para defender a seleção sub-20 num torneio que vai ser disputado em junho, no próximo mês, lá no Espírito Santo. Um quadrangular, na verdade, com Uruguai, Equador e Paraguai. É um torneio preparatório para o sul-americano da categoria, que vai ser no ano que vem, em 2023. Aliás, o preparador de goleiros João Carlos Gonçalves também foi convocado. Então são 5 representantes aí do Fluminense nessa lista. A diretoria tricolor chegou a pensar, na verdade, de impedir a CBF a liberação do Matheus Martins, que vem entrando nos últimos jogos e vem entrando muito bem, meteu 3 gols na Bolívia, e ontem no Fla-Flu também poderia ter feito gol, entrou super bem o Matheus Martins, uma grata surpresa, não pelo talento dele, mas até então, nas oportunidades que ele teve no time principal, ele não tinha conseguido destaque, mas agora não, ele vem entrando e está indo muito bem, inclusive já com hat-trick. Mas a informação que eu tive é que o Matheus Martins deseja defender a seleção brasileira sub-20. Provavelmente foi um pedido do técnico Fernando Diniz, ao que tudo indica, né, naturalmente, justamente por essa possibilidade de utilizá-lo mais nos jogos, né? O Fla-Flu foi mais uma prova disso, nesse sentido, mas o Matheus Martins entende que para ele é importante estar na seleção. Ano que vem tem Sul-Americano, e querendo ou não, a gente sabe que esses torneios tem muita gente olhando, tem muita gente observando, então tem muitos jogadores que valorizam muito isso, essa questão de estar na seleção, nas seleções de base. Não dá para julgar o jogador, sinceramente. Eu penso o seguinte: agora é um momento de muita afirmação para ele, né? Que ele está começando a ganhar confiança no time principal, no time profissional, e ainda mais agora com essa boa fase, né? É um momento em que ele tem de tentar se firmar, de ter uma sequência, talvez até como titular, principalmente quando o Fluminense perdeu o Luiz Henrique, por exemplo. Não são exatamente jogadores com as mesmas características, né? São jogadores diferentes, evidentemente, mas, né, tem essa possibilidade.
Só que, cara, quando é seleção brasileira, é muito difícil julgar o jogador. E ele está só começando a trajetória dele também, tem muito tempo pela frente. Então é difícil jogar, né? O Matheus Martins, os quatro, na verdade, mais o João Carlos Gonçalves, eles vão se apresentar já nesta terça-feira à seleção brasileira. E, portanto, eles vão ficar lá até o dia 13 de junho. Né? Vai ser esse o período aí desse quadrangular que a seleção brasileira sub-20 vai disputar visando o torneio, o sul-americano em 2023, sul-americano sub-20 em 2023. Então, ele será desfalque, portanto, dos próximos jogos do Fluminense. Inclusive, o John Ares também não vai poder jogar contra o Juventude, porque foi convocado pela seleção colombiana. Então, a gente já tem aí David Braz, John Ares e Matheus Martins como desfalques certos. Nino e David Duarte também estavam fora, a gente vai ter que ter uma atualização aí ao longo da semana em relação à situação deles. O Fred também tá. Então, são mais desfalques aí para o técnico Fernando Diniz, que talvez pensou nessa liberação do Matheus Martins justamente por não ter o John Ares para esse jogo contra o Juventude. Né? Então, é mais uma opção ofensiva que o Diniz vai perder para essa partida no próximo domingo, e são desfalques bem relevantes por esses últimos jogos, pelo que eles fizeram, principalmente contra o Oriente Petroleiro e também no Fla-Flu. Mas, enfim, é isso. Eu compreendo o pensamento do jogador, entendo também, e a diretoria do Fluminense, com certeza, a comissão técnica do Diniz também vai entender isso. Enfim, é isso. Vamos seguindo aqui com a próxima notícia, que é sobre o Marcos Felipe. Ontem, o jornalista Christian Baeta, ele trouxe a informação de que o Marcos Felipe, o goleiro Marcos Felipe, estaria negociando com o São Paulo. Né? A gente lembra que recentemente teve um problema, né, quando o Marcos Felipe foi barrado, ainda na época do técnico Abel Braga, a barração definitiva para o Fábio. Tinha uma promessa de que ele jogaria as Copas, mas depois o Fábio assumiu como titular em todos os jogos. Isso deixou ele muito magoado, revoltado na época, pela forma como foi conduzida a situação, por uma promessa que foi quebrada. Né? Teve essa insatisfação muito grande, mas enfim, passou. O Marcos Felipe segue fazendo o trabalho dele, mas até por esse contexto, valia a pena de fato correr atrás para saber se a informação procede ou não. Então o Christian trouxe essa informação e eu consultei a assessoria de imprensa no Marcos Felipe e também ao empresário do jogador, o Evandro Ferreira, que me disse que não, até hoje, pelo menos, não tinha chegado nada para ele, nem para o jogador. Né? Nada nesse sentido de empréstimo ou de troca envolvendo o jogador do São Paulo. Se chegou, pode ter chegado alguma consulta à diretoria do Fluminense, que essa apuração não tem, mas em relação ao empresário do jogador, até o momento não chegou a nada. A gente lembra que o Marcos Felipe tem contrato com o Fluminense até o final de 2023. Então, ele só poderia assinar um pré-contrato só no meio do ano que vem, o que não é o caso agora. Então é isso que eu posso passar para vocês, só para esclarecer. De momento, o futebol muda o tempo inteiro, mas no momento não há uma negociação envolvendo, pelo menos de acordo com o empresário do jogador. A gente lembra que a janela de transferências só vai abrir lá em julho. Então tem um tempinho lá até lá ainda. Por isso que eu acho que não tem algumas negociações que não fazem nem muito sentido já estarem acontecendo, porque ainda tem um tempinho até lá. Beleza? Já para a gente fechar esse vídeo aqui, então, sobre Michel Araújo. Hoje o dia D para a gente saber se o Michel Araújo vai voltar para o Fluminense, né, vai retornar desse empréstimo ao Al-Wasla, ou se ele vai ser comprado pelo time dos Emirados Árabes. E aí o que eu colhi de informação em relação a isso nesta segunda-feira, já no final da noite. Internamente, o Fluminense já dá como certo que o Michel Araújo vai voltar, tá? Até então não tinha essa percepção tão forte assim. Mas ontem, o que eu ouvi foi que é praticamente certo. Só que tem um protocolo a ser cumprido, né? O Al-Wasla tem até o final do dia de hoje para depositar o dinheiro da opção de compra fixada do contrato, ou o Michel Araújo volta normalmente, porque é jogador do Fluminense. Até o momento isso não aconteceu. Né? Então você que está vendo esse vídeo agora, pode ver mais tarde, enfim, dependendo do horário, já vai ter até uma atualização sobre isso. Mas até a noite ontem isso não tinha acontecido. E os árabes também não são muito de falar. Eles vão esticando o prazo até o final, e aí se tiver que comprar, fazem a compra. Se não tiver que comprar, também não falam nada. O Michel Araújo, né, a gente já vinha informando desde a semana passada, ele já postou uma mensagem em tom de despedida, mas não dá para cravar que era uma despedida de fato, mas tudo indica que ele vai voltar. Tem essa questão protocolar, né, até o final do dia, para eles exercerem a compra ou não,
e aí a gente vai esperar mais um pouco para ter a confirmação definitiva. Talvez algum colega consiga trazer essa atualização ao longo do dia, e claro, se eu tiver alguma novidade, eu vou voltar aqui para passar para vocês. A opção de compra, a gente lembra, 3 milhões de dólares, pouco mais de 15 milhões de reais, mais ou menos aí 15 milhões de reais, até um pouco menos de acordo com a cotação atual. Enfim, é um dinheiro muito bom para o Michel Araújo, mas a diretoria, neste momento, até prefere ter o jogador de volta. Seria uma opção para o Fernando Diniz sem ter que gastar com o reforço, principalmente agora que em junho o Luiz Henrique vai sair. Então seria um reforço bem interessante. Um jogador que tem características diferentes dos homens que o Fluminense tem no momento no setor ofensivo. Então a volta dele seria bem interessante nesse sentido também. Ao longo do dia teremos novidades, beleza? Se inscreva no canal e não se esqueçam, deixe seu comentário aí o que você achou sobre esses assuntos aqui do vídeo. E claro, o like, que é sempre muito importante. Conto sempre muito com vocês. Tamo junto, pessoal. Até mais tarde.